É uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui nessa noite, poder compartilhar um pouco do que Deus tem feito no campo missionário. Eu estou um pouquinho nervosa aqui, mas eu creio que vai ser um momento muito bom de compartilhar com os irmãos. E antes de tudo, eu quero me apresentar para os irmãos, né? Porque acredito que os irmãos não me conheçam. Então eu vou me apresentar e falar um pouquinho sobre mim e como que eu fui parar no campo missionário. Meu nome é Niele Galindo, eu tenho 20 anos e eu sou lá do interior de São Paulo. Talvez os irmãos, pelo meu sotaque, tenham desconfiado disso, pelo R bem puxado. Mas eu sou lá do interior de São Paulo, da cidade de Birigui, e hoje eu faço parte do projeto Radical Sul. Eu sou uma missionária lá no estado do Rio Grande do Sul. E esse mês eu estou tendo o privilégio de poder vir aqui compartilhar com os irmãos um pouco do que Deus tem feito no campo missionário. Eu estou no campo missionário, vai fazer 2 anos, no final do ano vai completar 2 anos que eu estou no campo missionário. E lá eu trabalho com um projeto de plantação de igreja. Então, o nosso sonho é que o Rio Grande do Sul seja alcançado pelo Evangelho, seja alcançado pela mensagem de que só Jesus Cristo é realmente a solução. E antes de começar, eu vou trazer um texto para refletir com os irmãos, mas antes de começar eu gostaria de já compartilhar algumas bênçãos e dizer que eu estou aqui, eu sou lá do interior de São Paulo, no Rio Grande do Sul, sou missionária hoje, mas que eu sou a missionária dos irmãos. Eu estou lá, mas eu estou lá no campo missionário porque os irmãos têm me sustentado lá, mesmo sem me conhecer, mesmo sem saber meu nome, sem nunca ter me visto na vida. Os irmãos são respostas de oração. São respostas de oração. Os irmãos, com as orações dos irmãos, com as ofertas, com o envolvimento na campanha, essa é a forma que os irmãos estão junto comigo lá, segurando as cordas aqui. E é uma alegria muito grande poder conhecer os irmãos que têm me sustentado há tanto tempo. E eu já quero compartilhar algumas bênçãos com os irmãos. Aqui a gente vai ver alguns números. Para muitos isso aqui são só números, são apenas dados de pessoas que foram batizadas, de igrejas que foram plantadas. Mas isso aqui significa muito mais do que isso, irmãos. Significa vidas, não são apenas números. Isso aqui são vidas. 1.198 batismos não é apenas um número, são 1.198 pessoas que entenderam a responsabilidade de seguir a Cristo e decidiram proclamar isso publicamente. Olha que bênção. É por essas pessoas que a gente tem orado, é por isso que a gente tem orado. E Deus, Ele tem feito extraordinário. Mais de 700 radicais no campo missionário. Os irmãos têm ideia de que alegria é isso, de que alegria é ver cada vez mais pessoas entendendo a responsabilidade de obedecer a Cristo, de servir ao Senhor no campo. Aqui, mais alguns números, que não são apenas números, são vidas que foram transformadas, alcançadas. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de estar na missão da Cristolândia, ali em Vitória. Irmãos, que alegria ver pessoas que um dia estiveram nas ruas e que hoje são missionários, que estão ali fazendo a obra, estão abençoando outras pessoas. Isso não tem preço, isso não tem coisa que pague. Mas é uma alegria muito grande a gente poder fazer parte disso. É um privilégio, não é uma obrigação. Se envolver na campanha, orar, ofertar, não é uma obrigação, é um privilégio. Deus poderia escolher outros, mas Ele nos deu essa oportunidade da gente fazer parte do que Ele tem feito. E eu queria ler um texto com os irmãos que se encontra lá em Êxodo. Êxodo no capítulo 14. Eu vou ler 2 passagens rapidamente com os irmãos, mas são passagens que vêm falando muito ao meu coração. E eu queria compartilhar isso com os irmãos. Êxodo 14, a partir do versículo 13 ao 15, vai dizer assim: Moisés respondeu ao povo: Não tenha medo, fique firme e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Aqui nesse texto a gente vê os israelitas seguindo ali para atravessar o Mar Vermelho.
e os egípcios atrás, vindo querendo matá-los. E aquele povo que já tinha experimentado tantos milagres de Deus, tantas bênçãos, tantas pragas do Egito que Deus tinha mandado ali, e eles tinham visto as respostas de orações, eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo do que iria acontecer, eles ficaram com medo de perder as suas vidas. E quando eu leio esse texto, eu fico pensando, muitas vezes nós somos iguais a este povo. Muitas das vezes, a gente fala deles, mas a gente faz igual. Tantas bênçãos, tantas coisas que Deus tem feito na nossa vida, e nós tememos, nós ficamos com medo. Mas o que mais me deixa intrigada ao ler esse texto, é ver realmente o poder do nosso Deus. Porque Deus, uma frase que sempre vem à minha mente, quando eu penso em campo missionário e quando eu penso nesse texto aqui, é pensar o seguinte, que o Deus que chama, o Deus que nos comissiona, que nos dá uma missão, é o mesmo Deus que vai fazer, que vai abrir o mar. É o mesmo Deus que vai nos levar e vai nos fazer chegar ao nosso objetivo. E aqui foi justamente isso que Deus fala para Moisés. Diga ao povo, diga aos israelitas que sigam avante. Vamos avançar realmente. Vamos cumprir aquilo que eu ordenei a vocês. Eu falei que eu vou fazer, eu vou cumprir por vocês. E isso, ler essas palavras traz uma paz ao nosso coração. Porque nos faz entender que não somos nós que fazemos a obra. Não somos nós que movemos as coisas, mas é o Senhor. Se Ele chamou a nós, Ele vai cumprir, Ele vai nos capacitar. E eu lembro de outro texto quando eu falo sobre isso, que é o texto de Moisés. Eu gosto muito de falar sobre esse texto, porque antes de eu ir para o campo missionário, eu era aquela pessoa tímida. Eu não conseguia nem pedir uma pizza, irmãos. Eu tinha dificuldade, às vezes, para pedir uma informação na rua. Eu olhava para minha mãe e falava assim, vai lá, porque eu não consigo falar. E eu falava assim, quando Deus começou a trabalhar no meu coração a respeito do campo, eu falei assim, Senhor, como que eu, assim tão tímida, não sabendo falar, vou ir para o campo missionário? Como que eu vou abordar as pessoas na rua? Como que eu vou falar de Jesus, sendo que eu não sei falar? E até que eu li esse texto de Moisés, de quando Deus chama Moisés. E quando eu li essa passagem, foi como se Deus tivesse falado claramente ao meu coração. Não precisa ter medo, siga adiante. Eu estou com você, eu que faço as coisas. E eu vou ler esses versículos porque é uma passagem muito linda. Ali em Êxodo 4, versículo 10, vai dizer assim: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe convence? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Meus irmãos, que texto maravilhoso. Que texto maravilhoso. Quem que fez a boca do ser humano? Quem que faz todas as coisas? Deus chamou Moisés. E era Ele que iria colocar as palavras na boca de Moisés. Era Ele que ia guiar os passos de Moisés. Era Ele que ia fazer tudo. Moisés ia ser apenas um instrumento do Senhor ali. E esse texto tem sido uma passagem que tem trazido muito encorajamento para mim. Desde que eu fui para o campo missionário até os dias de hoje. Porque o medo às vezes não some, irmãos. Às vezes a gente fica ali, Senhor, mas será que é isso mesmo? E aí quando a gente passa pela situação, a gente sai daquilo e a gente vê assim, se fosse por mim não teria acontecido, mas é porque o Senhor está na frente disso. Ele é o dono da obra, então é por isso que isso pode acontecer. E eu queria compartilhar com os irmãos algo essa é uma das partes que eu mais assim fico curiosa, vamos dizer assim, quando eu vou falar com as igrejas. Porque eu vou compartilhar com os irmãos os dados do Rio Grande do sul do Brasil. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar dos desafios do sul do Brasil. E quando eu fui para o campo, eu nunca tinha ouvido falar. Assim, um pouco antes de eu entender que eu iria para o Rio Grande do Sul, eu não conhecia essa realidade. E quando eu conheci, eu falei assim, Senhor, como pode eu nunca ter ouvido falar desses desafios? E eu vou compartilhar então com os irmãos alguns dados. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção nesse mapa. Esse mapa, ele nunca saiu da minha cabeça depois que eu fui para o Rio Grande do Sul. Quando os irmãos olham para esse mapa, qual que é a cor que a gente mais vê?
é o vermelho e o branco, né? A ausência de cor ali no caso, né? A ausência de cor, o branco que a gente mais vê. O branco significa o quê? Que não tem nenhuma igreja batista nessas cidades. Nenhuma. Então, todas essas cidades em branco são as cidades que não têm presença batista no sul do Brasil. As cores vermelhas, elas vão representar que a cada 20 mil habitantes, tem uma igreja para mais de 20 mil habitantes. Então, nessas cidades que estão em vermelho, quer dizer que tem uma igreja para mais de 20 mil habitantes. O nosso ideal seria o verde. Mas a gente vê que são pouquíssimas as cidades do sul do Brasil que têm essa cor. Que tem uma proporção boa de igrejas, pelo tamanho da cidade. Então a gente vê que de 1.191 municípios, falta a gente chegar a 814. Só cerca de 300 cidades têm presença batista. E isso é algo que, para a gente, às vezes, que vem assim do Sudeste, é difícil de entender. Porque eu vim de São Paulo, um estado que tem bastante igreja também. E ir numa cidade e não encontrar uma igreja batista, como assim? É algo que, quando eu cheguei lá e eu vi que era essa a realidade mesmo, eu fiquei assim, Senhor, como eu gostaria que tivessem mais pessoas que entendessem os desafios desse lugar e aceitassem essa responsabilidade. Aqui é o mapa do Rio Grande do Sul. O desafio é ainda maior. O que está em branco, é que não tem igrejas. E vermelho é de que tem mais de 20 mil habitantes para uma igreja. Então, é algo que a gente precisa parar para refletir sobre isso, meus irmãos. A gente precisa parar para refletir o impacto disso na nossa vida. Que impacto que isso causa no meu coração, no seu coração? Isso precisa mover alguma coisa dentro de nós. Porque não é uma realidade bonita da gente observar. Mas Deus tem feito muitas coisas nesse meio. Deus tem feito muitas coisas. Os desafios, eles são grandes, mas Deus tem operado. E eu quero compartilhar algo com os irmãos, que isso aqui eu acho muito interessante, principalmente estando aqui no Espírito Santo, compartilhando. Aqui no Espírito Santo tem uma igreja para cada 6 mil habitantes. No Rio de Janeiro é uma igreja para cada 1.000 habitantes. E no Rio Grande do Sul é uma igreja para cada 47 mil habitantes. Olha a proporção. Se algum dos irmãos aqui fossem transferidos, por exemplo, de trabalho, fala assim, vai lá para o Rio Grande do Sul. A probabilidade do irmão chegar lá e não achar uma igreja é muito grande. Muito grande. Provavelmente teria que ir para uma outra cidade perto. Se fosse uma cidade pequena, teria que ir para outra, porque não acha, irmãos. Não tem. Não tem. E muitas das vezes, tem igrejas, mas a gente sabe que muitas igrejas que às vezes pregam doutrinas totalmente contrárias à palavra de Deus. Doutrinas que só levam as pessoas à perdição e não à salvação em Jesus Cristo. Aqui, a gente vai ver que no Rio Grande do Sul, existe muito o que a gente chama de um sincretismo religioso. O que é isso? É uma mistura muito grande de crenças, de religiões. Então, ao mesmo tempo que a gente está conversando com a pessoa e ela... Não, eu acredito em Jesus. Eu acredito em Jesus. Aí ela vai na igreja lá, tudo mais. Só que aí no meio da semana, ela está indo lá no centro espírita, ela está indo lá na igreja católica. É uma mistura, sabe aquela coisa de tudo que é bom, então é válido, assim, na cabeça das pessoas, né? Então, isso aqui é bom para mim, para minha vida, isso traz um crescimento, então eu quero. É muito comum isso lá, essa mistura muito grande de religiões. É o estado que mais exporta missionários espíritas, né? A gente acha que só os crentes que exportam missionários, né? Mas se a gente ficar pensando nisso, a gente vai ficar numa bolha. Porque outras religiões também estão mandando missionários para outros lugares. E no Rio Grande do Sul, é onde tem o maior contingente espírita do Brasil. É onde tem a maior concentração. Agora, se eu perguntar para os irmãos, qual que é o estado que tem mais presença de religiões de matriz africana? Que estado que os irmãos falariam? A Bahia. Sinto lhes dizer, irmãos, mas não é a Bahia. O estado que mais tem presença de religiões de matriz africana é o Rio Grande do Sul. E isso pouca gente sabe. Quando as pessoas pensam em Rio Grande do Sul, a gente pensa o quê? Em Gramado, aqueles loirinhos de olhos azuis. Não é essa a realidade, não é isso que representa o nosso estado.
São muitas pessoas que ainda precisam conhecer que Jesus Cristo é a única esperança. Lá também é onde nós temos a maior, vamos dizer assim, os maiores índices de depressão e suicídio. A cada 50 minutos, uma tentativa de suicídio. Desde que a gente começou esse culto, já teve alguém que provavelmente tentou tirar sua vida. E o que a gente tem feito? O que a gente tem feito para mudar essa realidade? Aqui, só mais uma informação. Essa daqui é uma lei estadual que permite o sacrifício de animais para religiões de matriz africana. Tem uma lei do estado do Rio Grande do Sul que permite, livremente. Aqui a gente tem aquilo que a gente chama de açougue, né? A gente vai no mercado, compra as refeições para nossa casa. Lá nós temos os aviários. O que é isso? São açougues para comprar carne para sacrifício, para comprar carnes para essas religiões de matriz africana. E tudo bem escancarado, meus irmãos, tudo bem assim, nítido, de a gente se ver. E eu falei aqui com os irmãos, apresentei alguns dos desafios desse lugar. E eu gosto sempre de falar que é um desafio, irmãos. Não é que o Rio Grande do Sul é difícil. Difícil, se eu falasse que é difícil, a gente ficaria por isso mesmo. É difícil, então não tem o que fazer, é muito difícil. Mas não, o Rio Grande do Sul é um desafio. O que é um desafio? A gente quer alcançar, a gente coloca esse desafio para que lá na frente a gente possa ver essa realidade diferente, ver essa realidade com uma nova cara. Aqui no Espírito Santo, todas as cidades têm pelo menos uma igreja batista. Esse é o nosso sonho. O nosso sonho é que, ao ir no Rio Grande do Sul, todas as cidades do Rio Grande do Sul possam ter pelo menos uma igreja batista. Uma igreja saudável, uma igreja que pregue a palavra, uma igreja que entenda a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, de pregar que só Jesus Cristo é a solução, a única esperança. E eu quero compartilhar então com os irmãos as bênçãos que Deus tem feito. Porque tem desafios? Tem muitos. Mas Deus, Ele tem feito. Nenhum desafio é tão grande que Deus não possa operar a sua obra. Aqui, essa é a minha dupla, a Léo Kate. A gente trabalha numa plantação de igreja, como eu falei para os irmãos, na cidade de Sapiranga, no Rio Grande do Sul. É na região metropolitana de Porto Alegre, mas é uma cidade bem pequena, assim, de 80 mil habitantes. Então, a gente tem realizado um trabalho ali de plantação de igrejas e tem sido um privilégio poder servir ao Senhor ali naquele lugar. As crianças têm ouvido falar do Evangelho, as crianças têm ouvido falar da esperança que é Jesus. Essas crianças, irmãos, são uma bênção de Deus. Toda semana elas estão lá em casa ouvindo falar do Evangelho. Essa aqui é a Thalia, o Moisés, a Alessandra. E são crianças que vivem numa situação de muita vulnerabilidade, mas que têm ouvido falar do amor de Cristo. Têm entendido a importância de orar. Cada semana elas chegam e todas querem orar. Todas, é até difícil assim, porque elas querem orar e começam a fazer aquelas orações longas. A gente fala assim, gente, a gente tem tempo aí. Não, você ora no começo, você ora no final, para a gente conseguir organizar. Mas isso traz muita alegria no nosso coração. Ver que uma semente não está sendo plantada só lá para o fundo, está para o hoje. As crianças, elas são bênção hoje, onde nós estamos. Não é algo que a gente está fazendo para que lá no futuro elas possam realmente tomar uma decisão com Cristo. Elas são bênção hoje, na nossa vida, e na onde elas estão, na família delas, e é muito legal poder fazer parte disso. Aqui foi uma ação evangelística que a gente fez, e para os irmãos verem que não é só Gramado, Rio Grande do Sul, a gente encontra muitos desafios sociais mesmo, de carência, de questões de falta de condições financeiras mesmo. No nosso bairro tem uma parte do bairro que é muito carente. A gente foi fazer essa ação lá diversas vezes, a gente já foi lá, na verdade, entregando coisas, sim, mas pregando a palavra, falando do amor de Deus, falando que só em Jesus há esperança. A palavra de Deus não volta vazia, meus irmãos, nós cremos nisso. Nós cremos que tudo que a gente faz, em um momento Deus vai trabalhar naqueles corações. E é por isso que a gente trabalha, é por isso que a gente está lá, por isso que eu estou lá no Rio Grande do Sul, lá do outro lado. Porque eu creio que o Senhor tem solução para esse povo. Só em Jesus tem solução. E essas pessoas, elas vão ser transformadas por Jesus. Aqui foi uma ação que a gente fez. E eu aproveito até para fazer um pedido de oração para os irmãos. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado nas redes sociais, nos jornais.
Essa ação que a gente fez foi mais ou menos ali no mês de junho. E o Rio Grande do Sul, ele tem umas questões de estrutura mesmo, que acaba que as enchentes são muito recorrentes, principalmente nessa época do ano. Nessa época aqui, muitas casas ficaram embaixo d'água totalmente. As pessoas perderam tudo, irmãos. Tudo que elas tinham. Móveis, assim, foi muito triste ver aquela realidade. E nós, missionários, nós nos juntamos para poder abençoar aquelas pessoas de alguma forma. Seja com uma palavra de consolo, seja levando realmente trabalho braçal ali para limpar aquelas casas, tirar aquelas coisas dentro. E foi muito bonito ver o agir de Deus ali naquele lugar. A gente via mulheres grávidas, com criança pequena, fazendo esforços assim, que não tinha cabimento, e poder ver um sorriso no olho, uma gratidão a Deus. Inclusive, uma dessas famílias tem sido acompanhada pela igreja que a gente, dessa cidade. Inclusive, teve seu bebê, apresentou na igreja e está conhecendo a palavra de Deus. Para muitas pessoas, foi apenas uma ação que a gente fez, como se fosse uma obrigação. Mas nós sabemos os frutos que a palavra do evangelho sendo pregada, que frutos isso pode gerar no coração dessas pessoas. E é por isso que a gente está lá. E hoje, muitas cidades têm sido, nesse exato momento, têm sido atingidas por essas chuvas. O Rio Grande do Sul está passando por um período muito difícil. Foi a partir de semana passada, chuvas intensas que começaram, e acho que já foram cerca de 25 mortes em decorrência dessas chuvas. Então eu peço que os irmãos estejam orando por esse motivo, para que Deus possa estar abençoando essas pessoas ali que estão sofrendo. Aqui é o nosso espaço de culto. Ano passado, no final do ano, Deus deu o privilégio, a oportunidade da gente alugar esse espaço, que é ali no nosso bairro, para que nós pudéssemos reunir aquelas pessoas que a gente tem discipulado, que a gente tem feito os estudos bíblicos, tem ensinado. Esse aqui foi o nosso culto de abertura que a gente teve, e foi assim, um momento maravilhoso. A gente tem experimentado muito da graça de Deus ali naquele lugar, mesmo com os desafios, mesmo com as dificuldades, a gente vê que Deus tem trabalhado no coração dessas pessoas. O espaço físico, nosso sonho é que logo não caiba mais pessoas aqui. É um espaço pequeno, mas o nosso desejo é que esse espaço fique pequeno demais, irmãos, que as pessoas elas tenham que ficar do lado de fora, que a gente tenha que partir para um outro lugar, porque não é sobre números, mas é sobre vidas transformadas por Jesus. É sobre pessoas que entenderam e decidiram obedecer e seguir a Cristo. E eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos algumas bênçãos em outras cidades que Deus tem feito também. E Deus tem feito muito lá em Sapiranga, mas Deus tem feito muito em outras cidades, através de outros radicais, de jovens que decidiram deixar tudo para trás e obedecer e seguir ao Senhor. Aqui são as missionárias em Caxias do Sul. Através do futebol, elas abriram uma escolinha de futebol com os meninos e começaram ali a criar relacionamentos, fazer discípulos através daquele esporte. Para aqueles meninos era apenas uma brincadeira, era apenas uma diversão. Mas a palavra tem sido pregada. Todas as reuniões delas, elas têm falado de Jesus. E desse grupo aqui, desses meninos, acredito que uns 4, eu estava vendo essa semana, aceitaram estudos bíblicos e já estão aprendendo da palavra de Deus. É uma estratégia, irmãos, que Deus dá, uma oportunidade que Deus dá para compartilhar do amor de Deus. Estava até comentando com as meninas aqui antes. Deus usa tudo que a gente tem para servir no campo missionário. Às vezes a gente pode achar assim, mas eu não sei fazer isso, eu não tenho habilidade suficiente para servir no campo. Meus irmãos, Deus usa tudo que a gente tem. Ele nos capacita, Ele nos move, Ele faz assim coisas inimagináveis. Da onde não tinha nada, Ele faz nascer, porque a obra é dele, a gente leu ali, a obra é dele, Ele coloca as palavras na nossa boca. E através de um futebol, as meninas têm feito discípulos. As meninas têm alcançado não os jovens, mas as famílias desses jovens. Isso a glória disso, meus irmãos, é somente a Deus, é toda a Deus. Aqui, o karatê. A Bia, que é uma jovem de 22 anos, faixa preta em karatê, está lá em Sapucaia do Sul, fazendo discípulos através do karatê. Os irmãos conseguem entender o impacto disso, a alegria disso. Eu me alegro demais quando eu vejo isso, irmãos. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso, principalmente jovens, né? Mas às vezes as pessoas falam assim, né? Nossa, mas você é tão jovem, saiu da sua casa e foi para o campo missionário. Meus irmãos, eu ouvi uma frase uma vez e fez muito sentido para mim. A gente fala assim, né? Nossa, deixou tudo para trás.
Mas não, a partir do momento que eu entendi que Cristo era o meu tudo, eu não deixei tudo para trás, porque Cristo foi comigo. Então eu levei tudo para o campo missionário. Então, Deus, ele faz coisas maravilhosas, irmãos. Batismos têm acontecido, pessoas têm rendido. A gente viu os dados lá no começo, mas olha aqui, são vidas transformadas por Jesus. E aqui, por último, essas missionárias aqui, talvez alguns dos irmãos até conheçam. Essa é a Cris e a dupla dela é a Amanda. A Amanda é capixaba da Serra e está lá no Rio Grande do Sul, plantando igrejas falando do amor de Jesus. Através de uma aula de violão, aquelas pessoas têm conhecido e têm sido transformadas por Cristo. E aqui, meus irmãos, eu deixei isso aqui por final porque é uma alegria muito grande. E eu queria compartilhar essa história com os irmãos de algo que a gente tem vivido hoje lá em Sapiranga. E traz muita alegria porque isso aqui é uma resposta de oração. Resposta de oração assim, de 1 ano atrás, que a gente vinha orando e Deus tem feito acontecer. Essa daqui, deixa eu ver se eu acho ela ali. Essa moça aqui, ó. Ela é a Noeli. A Noeli, a gente começou assim que eu cheguei no campo missionário, a gente começou a visitar ela, porque ela tinha um brechó na casa dela. E a gente ia naquele brechó, como quem não quer nada, indo ali, buscando falar do amor de Deus. Mas lá no Rio Grande do Sul, as pessoas às vezes são um pouco mais fechadas, é um pouco mais difícil de você conseguir ter uma abertura assim de primeira. Então a gente vai criando relacionamento, conversando, puxando assunto. E depois de algumas vezes lá, a gente viu que ela tinha uma Bíblia em cima da mesinha dela. E aí, a gente ofereceu um estudo bíblico para a Noeli. Perguntou para ela, Noeli, você não queria aprender da Bíblia? Conhecer um pouco mais? Quando a gente fala isso para aquela irmã, ela cai no choro. E ela começa a chorar. E eu assim, Senhor, o que está acontecendo aqui? Porque essa mulher está chorando tanto. E aí, ela falou assim, era o meu sonho aprender a Bíblia. O meu sonho, eu leio a Bíblia e eu não entendo nada do que eu estou lendo. Eu leio a Bíblia e eu não entendo nada. E eu orava a Deus, eu queria muito que alguém ensinasse a Bíblia para mim. E a gente falou assim, Noeli, não é por isso. A gente vai voltar aqui e a gente vai ensinar a Bíblia para a senhora. E a gente começou, toda semana, indo lá na casa da Noeli, ensinando a Bíblia para ela, falando do amor de Deus para ela. Só que, meus irmãos, eu não sei se tem alguém aqui que é professor ou alguma coisa assim, mas os irmãos sabem que às vezes quando a gente está querendo ensinar alguém, às vezes a nossa impressão é que a Noeli não estava entendendo nada do que a gente estava falando. A gente falava. Tem até uma situação que eu lembro, que a gente estava falando sobre que Jesus era a coisa mais importante da nossa vida. Noeli, Jesus é tudo que importa. Jesus é tudo na nossa vida. E aí no final do estudo a gente perguntou para ela, Noeli, o que é a coisa mais importante da sua vida? E ela, o meu filho. E a gente olhou e falou assim, ele é muito importante mesmo, mas Jesus é mais importante ainda. E a gente, Senhor, né, a gente quer ver ela avançar, a gente quer ver essa mulher entender da palavra de Deus. E aí um dia, meus irmãos, lá a gente aproveita todas as oportunidades, né? Eu falei para assim, Noeli, tô querendo ir na academia, você não quer ir comigo? Vamos junto, porque eu estava tendo dificuldade para ir sozinha, então vamos junto que a gente vai perseverar. E aí lá fomos nós, todos os dias eu passava na casa dela e a gente ia junto, fazer os exercícios físicos. E aí um dia voltando, a Noeli me para e fala assim, olha, eu queria muito que vocês fossem na minha casa, que eu queria chamar umas amigas para irem lá. Eu queria chamar umas amigas para elas ouvirem isso que vocês têm falado para mim. Porque é muito bom ouvir da palavra de Deus. E eu queria que vocês falassem para elas também. Leva o violão, vamos tocar umas músicas lá. E eu queria muito que elas ouvissem. E a gente falou assim, com certeza, vamos lá, vamos marcar. Fiz os convitinhos, mandei para ela enviou para as amigas. Na minha cabeça, eu ia chegar lá, ia me deparar com o quê? Com umas 4, 5 irmãs. Porque a gente sabe da realidade do lugar, o quanto a gente se esforça, né, para conseguir reunir aquelas pessoas. Quando eu cheguei lá, tinha umas 13 pessoas. E eu fiquei assim, Senhor, a nossa fé é muito pequena, irmãos. É aquilo que a gente leu, a nossa fé ela é muito pequena e Deus faz muito mais. E a gente falou assim, amém, glória a Deus. Falamos, pregamos. E naquele grupo, irmãos, tinha assim, ó, gente de todo tipo. É católica, pessoas que iam até em outras igrejas, assim, mas estavam ou desviadas ou afastadas. E a gente foi, vamos pregar a palavra, pregar sobre Jesus aqui.
A gente pregou. E isso já faz o quê? A gente falou assim, nossa oração é que esse grupo, ele não fosse apenas um encontro ali. Porque a gente não sabia como ia ser. Se aquelas mulheres iam continuar, iam querer continuar. A gente já está, uns 6 meses com essas mulheres, todas as semanas, ali com elas, ensinando a palavra de Deus, fazendo discípulos. Essa semana a Noeli me manda mensagem e fala assim, olha, estava na padaria, estava conversando com uma amiga minha lá, comentei do estudo, comentei que eu estou aprendendo da Bíblia, ela falou que quer aprender também, vou levar ela para o grupo. Eu falei, amém, Noeli. Gente, a Noeli, ela quis ter um PGM na casa dela, sem saber o que é um PGM, sem saber todas essas estratégias, sem saber o que é fazer discípulos lá no teórico, mas ela entendeu. Ela entendeu o que é fazer discípulos, ela entendeu o que é simplesmente poder impactar a vida de outras pessoas por aquilo que Jesus já tem feito na vida dela. E nós só podemos estar vivendo isso. Essas fotos são de semana passada e semana retrasada. São fotos bem recentes. E quando eu olho para essas fotos, eu me alegro muito. Eu me alegro muito porque isso é resposta de oração. Assim que a gente começou a visitar o brechó da Noeli, sem oferecer estudo para ela, a gente já orava pela vida dela. A gente já orava por ela, orava assim, Senhor, abra uma oportunidade aqui nesse lugar. E Deus abriu. Aqui, meus irmãos, nesse grupo já tem 3 mulheres fazendo estudo bíblico, que a partir da Noeli despertaram o desejo de conhecer mais da Bíblia, de conhecer mais do Senhor. E a gente tem trabalhado, a gente tem ensinado e a gente tem feito a obra do Senhor lá. Que é simples, é um relacionamento diário, é falar do amor de Deus. Algo que todos nós aqui podemos fazer. Todos nós podemos ser um instrumento do Senhor onde nós estamos. Nós podemos ser usados pelo Senhor onde nós estamos. E muitas das vezes a gente acha que a gente precisa ir para um outro lugar para ser usado por Deus. Mas a gente pode ser um instrumento do Senhor aqui, na escola, na faculdade, no trabalho. Deus pode nos usar. Deus pode fazer o sobrenatural. E eu queria, então, pedir que os irmãos estivessem orando pela minha vida. Eu queria pedir que os irmãos estivessem junto comigo em oração. E eu queria propor um desafio para os irmãos. Quem aqui se dispõe a orar por mim no campo missionário? Mas é para falar que vai orar mesmo, irmão, porque às vezes a gente fala que vai orar e acaba esquecendo. Eu quero saber dos irmãos, quem que se dispõe a orar por mim? Aqui alguém se dispõe? Então, eu quero fazer o seguinte. As meninas, elas estão com umas fichas que eu deixei com elas. E nessas fichas, tem alguns dados que eu quero salvar o contato dos irmãos, entrar em contato com os irmãos, para atualizar os irmãos do campo missionário. Então, se vocês puderem entregar essas fichas, e os irmãos preencham essa ficha, preencham com o nome dos irmãos, e eu quero levar, porque isso, irmãos, é uma alegria muito grande, poder compartilhar com os irmãos, porque é a resposta de oração dos irmãos. Os irmãos são instrumentos do Senhor na minha vida, e eu quero orar pela vida dos irmãos. Eu quero orar e eu quero que os irmãos estejam junto comigo, que os irmãos possam acompanhar as coisas que Deus ainda fará no campo missionário. Eu compartilhei algumas coisas que têm acontecido, mas eu creio que Deus vai fazer muito mais. Amém? E caso os irmãos também queiram fazer mais ainda parte disso, nós temos o PAM, que é o Programa de Adoção Missionária. Através do PAM, os irmãos podem me adotar financeiramente, a partir de R$30. E podem fazer parte disso comigo. Fazer parte disso não só comigo, mas com todos aqueles missionários que estão lá no sul. Fazer a diferença, ver mais igrejas, que aquele mapa ele esteja todo preenchido para a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu quero orar pela vida de vocês, posso? Eu quero orar pela vida de cada um de vocês, por aqueles que estão assistindo online também. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E eu quero, antes de orar, eu quero deixar um outro desafio. Para vocês jovens que estão aí assistindo, que estão aqui, Deus pode usar a vida de vocês poderosamente. Deus pode usar a vida de todos, irmãos, mas aqui eu estou falando com os jovens, aqueles que realmente talvez estejam sentindo e tenham essa convicção no coração de que querem fazer algo a mais no reino de Deus. Deus pode nos usar poderosamente. Ele faz, o Deus que chama é o Deus que capacita. E você pode ser um instrumento do Senhor. Lá no Rio Grande do Sul, plantando igrejas, sendo resposta de oração de alguém, para poder ver o avanço do reino naquele lugar. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, no campo missionário. Muito obrigada, Pai, pelo Teu amor. Muito obrigada, Jesus, porque é o Senhor que faz, Pai, essa obra, Deus.
Não sou eu, Pai, não é aqueles outros missionários que estão lá, mas é o Senhor que faz, Jesus. Eu te agradeço, Deus, por essa igreja, Deus, por essa igreja aqui, por cada irmão aqui, aqueles que estão assistindo, aqueles que estão aqui, porque esses irmãos têm me sustentado no campo missionário, através das orações, segurando as cordas aqui. Eles têm sido, Pai, respostas das minhas orações. Pai, muito obrigada, Jesus, muito obrigada, porque o Senhor tem levantado pessoas que estão dispostas a abençoar e a mobilizar e a ser um instrumento do Senhor na obra missionária, Jesus. Essas plantações de igrejas, Jesus, essas pessoas que têm sido alcançadas, são através das ofertas, das orações dos seus filhos, Deus, daqueles que estão aqui. Muito obrigada, Pai, que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor dê realmente as suas bênçãos, Jesus, para cada pessoa que está aqui neste momento. E eu te peço, Deus, por aqueles que têm sentido um chamado do Senhor, Pai. Deus, que o Senhor possa completar esse chamado, completar essa convicção, porque nós cremos que é o Senhor quem chama. E eu creio que o Senhor tem muitos ainda, a seara ainda é muito grande, Deus. Os trabalhadores são poucos, mas eu creio que o Senhor há de levantar pessoas que amem a tua obra, que sejam dispostas a trabalhar a favor do teu reino, Deus. Muito obrigada por tudo, Deus. É isso que eu te oro e agradeço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém.